Yada Carujo, Recoporã? Jonathan Aikporandé, Che, Recoporã, pô. é, queria pedir desculpa pelo atraso, eu tava tentando entrar, a internet tá oscilando, tô aqui segurando o cabo da energia, que o celular já tá ficando velhinho, eu tive que amarrar aqui. Entendo, entendo. Tranquilo, tranquilo. Eu também tô improvisado aqui, eu não tenho tripé, e aí eu tô usando um copinho de lente aqui, né? Uma réplica de uma lente, né? E aí tô segurando aqui, mas vamos que vamos. Vamos que vamos, É, né? Bom te ver. primeiramente, queria te agradecer aí por ter aceitado esse convite da gente bater um papo, né? Num dia que, assim, de certa forma é muito especial pra gente, né? Mesmo E em até, meio a tanta dificuldade, né, que os povos indígenas vivem há mais de 500 anos, né, 520 para ser preciso, né, batendo aí com a data da chegada da invasão dos portugueses, né, da colonização. Mas assim, não deixa de ser um dia especial, de encontros, né, de bate-papos, né, e de trocas também, né, Diego Acá? de trocas, de caminhada, né? A gente assim, tá junto aí desde 2017, onde nós nos conhecemos, mas eu já vim acompanhando o parente aí desde atrás da pedra, que eu, que eu digo e sempre para todo mundo falo sempre para você que é um grande chamado, né? Um, foi um documentário aí, um doc que tem um olhar de dentro, tem um olhar que ele não é uma filmagem comum, é uma filmagem que realmente desperta o interior, o espírito, né? Não só chamando a atenção da luta, mas também promovendo o despertar tão necessário da consciência ancestral, né? E que muitos, igual eu, né? Muitos que não me conhecem, eu sou Eduardo Carediguacá, né? Sou batizado aqui na Tecoa Itacupé, como Carediguacá. Hoje eu me reconheço e me entendo como Carediguacá. O meu espírito é Carediguacá, do Uhum. povo Guarani. Mas, como muitos, eu não nasci dentro da cultura. Nasci aqui em Calcaia do Alto, né, na cidade de Cotia, que até 44 era, reconhecido como Aldeia de Calcaia. Uhum. E na história tem uma Aldeia de Calcaia, antiga Aldeia Guarani. E de onde vem toda a minha família. Minha família toda é de lá, lado paterno, né? Avó, bisavó, tataravó, e antes mesmo de existir a história dos europeus subindo Serra Acima, vinda de Cananéia, que é pela parte da Serra Acima, ali era uma das passagens do Piabiru, Uhum. que é usado pelo povo milenarmente e depois foi utilizado pelos bandeirantes, né? Pelas pessoas que foram subindo Piratininga acima. Sim. E então, desde pequeno, sempre ouvi meus pais falando eles diziam descendentes, né? Eu não me acho descendente, eu me acho pertencente, mesmo Uhum. que nos, nos privaram ao longo da história. Exato. E mesmo que a gente não cresceu falando a língua, ou é, os ritos do nosso povo, seguir, que nem hoje eu aprendi, o que estou aprendendo e vivendo, e escutando os mais velhos, como é viver de fato no Yandaricó. Uhum. Eu me vejo como uma criança, porque é assim que eu me vejo aprendendo, me construindo, sempre observando. Você me conhece, eu sou de Uhum. falar pouco, eu falo mais com os mais próximos. Eu gosto mais de observar e aprender, e até hoje eu fico anestesiado com o tamanho foi
Candeiro fez, né? E tem feito na minha vida. Então, então é isso. Diego Acá, a nossa troca hoje, o nosso bate-papo, ele vai ser muito nessa linha mesmo, né? Conforme você abriu aí a discussão, sobre retomada, né? Sobre ancestralidade, né? E sobre pertencimento também, né? Então, eu queria saber um pouco mais de você nesse sentido, porque assim, desde que eu estou nessa caminhada, dentro desses 5 anos, né? Eu já ouvi alguns comentários de pessoas falando assim, talvez até achando que estaria falando num sentido de brincadeira, né? Mas fazendo comentários do tipo, ah, virou índio, né? E é uma coisa que assim, não se vira índio, né? Não se vira indígena, né? Se nasce indígena, né? E a gente, por exemplo, não tendo nascido na cultura, não tendo pertencido a uma aldeia, né? Não saber a sua língua materna, né? Então a gente está numa situação, num contexto diferente, mas um contexto também muito importante dentro dessa luta, né? Que é o contexto urbano, né? Assim, particularmente eu costumo identificar o contexto aldeado, né? O indígena aldeado, o contexto do indígena urbano, muitas vezes o parente que sai, o parente ou a parenta que sai da sua aldeia e vai para a cidade para estudar, para trabalhar, para fazer alguma outra atividade, e o indígena de contexto urbano na situação de autodeclarado, né, de retomada, de autoafirmação. Então, eu queria saber de você exatamente como é que foi esse despertar, porque é um despertar espiritual, né? Não é de uma hora para outra você decide, você acorda e você decide buscar essa sua origem, né? Esse seu resgate, né? É um despertar espiritual, é uma coisa que vem muito de dentro e tão profundo que às vezes a gente nem sabe da onde vem exatamente. Então eu queria que você comentasse esse despertar espiritual seu, né, que te fez chegar até onde você chegou, né? Hoje você também quero que você comente um pouquinho da vivência agora na aldeia, né? Que você está na aldeia onde você renasceu como Caraí de Eguacá, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse despertar espiritual. Então, eu sempre ouvi resquícios de histórias tanto do meu pai quanto da minha mãe. O meu pai pelo lado do Guarani, mas ele não guardava essa memória de se afirmar Guarani, né? Mas ele sempre falou, a minha avó foi retirada aqui da mata, aquela história do laço que não existe, que é um crime, né? Uhum. Que foi que as avós foram violentadas e foram colocadas a viver com uma pessoa que ela não conhecia e que não gostava, mas gerou frutos dele, né? Como o caso de muitos. E pelo lado da minha mãe é mais próximo, porque o pai dela veio do Piauí, né? Ele sempre guardou muito da cultura. Na região dele lá hoje, são os Tapuias do Cariri, Tapuias porque também colocaram esse nome como redução, mas também ele não falava. Ele sempre falava algo de Cariri, mas não se referia ao povo. Ele e mais dois irmãos são os únicos que a gente sabe que são filhos de mãe indígena. Ele, meu avô Ferreira, que é o pai da minha mãe. E ela morreu muito cedo. Ela morreu muito cedo. O pai dele casou com uma outra mulher, que parece que não era indígena. E meu avô fugiu de casa adolescente e foi parar lá em Minas Gerais. Foi seguir no Rio, né? Então, eu cresci ouvindo essas memórias que pelo lado do meu pai, a avó plantava, fazia farinha de milho, tinha um certo respeito, algumas coisas que hoje eu vivo aqui, de entrar na mata, pedir licença, entrar no rio, pedir licença, né? Eu caçava na época, lá tinha uma mata muito grande na minha infância, então nós tínhamos o hábito de caçar alguma coisinha.
Uhum. E, tipo, tudo que caçar a gente comia, não caçar demais, só o necessário, né? Isso ele, meu pai que me ensinou. Mas eram memórias, era coisa que ele aprendeu, mas também ele não tinha um aprendizado, né, que nem tem numa aldeia, de ouvir o mais velho contar a história, e ter a história do povo, né? Porque como Caucaia é muito próximo de São Paulo e é uma ponte entre a subida da Serra Acima e a cidade de São Paulo, teve o aldeamento lá, teve a redução jesuítica, que até hoje, quando você chega em Caucaia, tem a igreja no meio, as casas em volta que hoje estão virando prédios. Aham. Uma das minhas bisavó moravam atrás da igreja. Essa já é pelo lado materno do meu pai, que também é de origem do povo originário de lá, a avó Paulina. Ela resistiu, ela foi curandeira, fazia suas garrafadas, fazia suas medicinas da mata, mesmo sem se declarar ao povo, mas conservou essa parte da medicina, né? Ela Uhum. morreu com 105 anos. Então, essas histórias, elas me alimentavam, né? Eu ficava imaginando, eu ficava olhando como é que seria meu povo? Como que meu povo vivia? O povo que eu pertenço, né? Como que eles são? E desde pequeno, né? Eu sempre ia, em 93, 94, eu fiz um texto na escola, lá no ensino fundamental 2, que esses dias, em 2018, uma professora que eu tenho na, no Facebook, ela lembrou do texto que eu falava sobre as plantas, Nossa. né? Sobre essa coisa de gostar dessa medicina, e era muita coisa inspirada das histórias que eu via meu pai contando da avó Paulina, que quando não tinha médico em Calcaia, ela era a única médica, todo mundo procurava ela para benzer, para fazer um remédio, fazer uma garrafada, né, para rezar, né, muito pequenininha. Então, e por um tempo adormeceu, né, e muitas vezes a gente não se enxergava. Eu me enxergava como um neto, bisneto de indígena, mas a gente não se enxergava, né, Uhum. porque a própria história nos faz nos tira do pertencimento de uma certa forma. Sim. Um apagamento teve muita influência pelo lado do pai do meu pai, do lado paterno. Primeiro ela foi catequizada, né? Segundo ele, ela mudou de nome. Depois de um tempo ela foi evangelizada e largou onde ela morava. Deixou para as pessoas construírem, os filhos, algumas pessoas ela deixava construir e foi morar na igreja, né? E tem muito disso lá. E os, mas nunca, eu sempre tive essa inquietação de saber quem é o povo, onde está o povo, tanto do lado do pai da minha mãe, quanto dos pais do meu pai e do meu pai. Porque ele veio deles, eu vim deles, né? E um parente falou esses tempos para mim que nós somos a semente de uma história que não pode ser apagada. Mas Exatamente. antes disso, eu vivia pesquisando, vivia estudando, puxando. Os mais velhos que ainda são vivos cansaram Uhum. né, mesmo que são parentes, mas são pessoas antigas ali, cansaram de eu ficar ali investigando. Acho que quando me Sim. viam, falavam assim, ixi, lá vem ele perguntar mais histórias. Porque todo mundo ali era parente, Sim, né? sim. Você vê, hoje tem mais de 70 mil habitantes em Calcaia, mas na minha infância eram 7.000, um pouco mais de 7.000 habitantes. Uma grande parte tinha É. parentesco comigo, né? Então, quando eu comecei a despertar, a sentir essa vontade, e eu achava que tão difícil, né? Devido quando eu comecei a ter consciência da violência, que eu achava que nessa vida eu não ia ter essa oportunidade de conhecer.
para você ver o tamanho do desastre, do apagão que acontece. E com muitos acontecem, Exato. né? Mas só que não é gente que traça, né? Uhum. É Yanderu que traça. Yanderu que coloca tudo no seu tempo. E de 2000 para cá, há 20 anos atrás, aí eu comecei a pesquisar mais. Eu não tinha tanto acesso à internet, não tinha tanta informação na internet. Depois, quando chegou as redes sociais, comecei a buscar parente, perguntar ali, para outro parente perguntar, comecei essa investigação, Sim. né? Aí entrava com o parente, perguntava, falava da região, aí ele me indicava um outro parente que é da região, que poderia ter uma conversa que, né, porque eu tenho esse negócio de território, tem negócio de troncos, né? E, e aí foi crescendo mais. Aí fui pai, né? Aí minha filha, né, e eu assim, querendo, né, dizer para ela o quanto é importante a minha identidade, Uhum. tanto que ela acompanhava eu no começo, né? Aí depois eu comecei a ter contatos com parente e aí tive lá para frente em 2016 tive na Alesp, né? Mas antes disso eu tinha assistido o documentário, já tinha estava acompanhando o Davi Popegua, acompanhando o seu trabalho com o Atrás da Pedra, né? Que é um que eu assisti não sei quantas vezes, assisto sempre e recomendo aos parentes assistir, porque não é só um documentário falando de um povo, é realmente um chamado, é algo que vai além do, do que aparenta, mas sim faz parte do despertar, Uhum. né? Aí eu tentava, aí eu marcava com os parentes descer, por exemplo, Paranapuã não conseguia, tentava em outro lugar, acontecer alguma coisa com os parentes, até o dia que eu cheguei em Itacupé a convite do Tupã, me convidou. Uhum. Esse dia você não estava, eu falei assim, não, vou Tupamirim. conhecer o Thiago Carvalho também, o Veraí, né? A gente não tinha sido batizado, eu não conhecia você como Veraí. E quando eu Sim. pisei aqui, eu senti o cheiro de casa. Aquele mesmo cheiro de na minha infância em Calcaia. Sabe quando você pisa, e sente aquele cheirinho do mato, aquele cheirinho de lenha queimando, Sim, sim, né? sim. E não saí mais, né? Que, Não, le- não consegui ficar longe mais. que E história. aí cresceu mais as pesquisas, e foi pesquisando mais, e Aham. foi estudando mais, foi ouvindo mais velho. Aí eu vinha com coisas da cultura, com milho, com algumas coisas da cultura, mostrava pro meu pai, eu comecei a aprender a falar um pouco da língua, e meu pai ficava falando, esse milho aqui minha avó plantava, minha Olha avó só. fazia isso daqui. Aí ia juntando o que tá aqui, que é preservado, né, que faz parte do Andericó, e meu pai juntava com parte da memória dele, né. Minha avó Uhum. fazia desse jeito, e ele falava tais palavras, como que fala essas palavras, aí ele perguntava, aí eu explicava para ele, né? Mesmo sendo território Uhum. Guarani e sabendo que o povo é de lá, mas eu ia juntando, né? É, era muito importante, é muito importante, né? Interessante que essa sua busca foi fazendo com que você conectasse essas lembranças, né? Como você falou aí do milho, né? E foi trazendo, foi Sim, conectando e foi trazendo lembranças também da sua família, né? Aqui plantou esse milho, né? que plantou esse milho. Aí, aí eu tive contato com historiadores, tem um historiador lá em Cotia, que ele sempre coloca como a Cotia como aldeia Guarani, Calcaia como aldeia Guarani, né? E, e alguns mais antigos que como saiu o livro aí, eles também falavam que eram, que são, Uhum. apesar que o povo ainda não tem esse despertar, que é muito triste, mas ainda tem muito do pessoal que é realmente daquela região lá, né? Eu levei um certo tempo para poder falar, porque a violência é tão grande que você não tem coragem de falar,
Uhum. Não por vergonha. Eu nunca tive vergonha da minha origem. Na verdade, tenho orgulho. Mas porque a violência faz a gente não se sentir pertencente. Né? Mesmo que alguns parentes perguntavam, mas você é Guarani? Podia perguntar qualquer outro povo, mas perguntava, você era Guarani? Aí eu explicava a minha história, como estou explicando agora. Uhum. Mas também eles não afirmam nem deixam de afirmar. Quem vai dizer é o tempo, né? Exato. Hoje eu me afirmo Guarani, né? Não tenho orgulho de ser Guarani, ter sangue Guarani. De ser Tiondaro. Me afirmo ser Tiondara, Guarani de Itacupé, de também ser Cariri, Itapuã Cariri, lá do Piauí, da Serra da Capivara, ali no São Raimundo Nonato, né? Que faz ali perto de divisa com Pernambuco, Bahia, que também são territórios Cariri, né? E de outros povos. E tô aí na luta, ouvindo os mais velhos, aprendendo a ouvir mais, né? Essa parte da espiritualidade, né? Respeitar o tempo, né? E ouvir você também, né? Isso é importante, né? A gente É, ouvir o que o coração fala, né? Porque o coração o fala coração muitas fala. coisas, a gente aqui não presta atenção, né? É, e assim, hoje eu só tenho gratidão a Yanderu, aos parentes que me acolheram aqui, né? Que me entendem, que entendem a minha história, que fortalecem, né? E estar aqui em Itacupé é algo que assim, ainda não acredito de tão maravilhoso que é dentro do coração da cultura, né? De você estar realmente pisando, pisando os caminhos e os sonhos e vivendo a luta dos nossos antepassados, que eles continuam resistindo, que a história continua resistindo apesar de tudo que tentaram fazer para que ela não existisse, Uhum. né? Voltamos a dizer, como o parente falou, nós somos uma semente de uma história que jamais poderá ser apagada, né? Somos a continuação do sonho e da luta dos nossos antepassados, né? Apesar de tanta dor, né? E é isso. E Tiondaro, me conta um pouquinho de 2017, do ano, né, em que você, assim como eu também, recebemos um nome Guarani, né, na aldeia Itacupé. Conta um pouquinho dentro do que você pode contar essa sensação, essa experiência, né, e esse renascimento também, porque é um renascimento espiritual também, né? Sim, 2017, nós chegamos e os parentes muito acolhedores, sempre me ouvindo. Aí eu, aí eu vi uma aí e me disseram que ia ser batizado, né? Fomos batizados juntos, né? Tipo, conheci você, nós Uhum. estávamos naquele processo de barrear a casa de reza, a primeira casa de reza, né? Sim, Esse sim. contato com a Mãe Terra, né? Uhum. E fazer essa construção tão sagrada. E, não tem como traduzir esse renascimento, né? Mas sei que é muito forte. Aí eu não me sinto mais Eduardo, né? Eu sinto cara de Aguacá. Eu me sinto um renascimento assim muito importante e realmente é um renascimento, é algo que assim que hoje eu vejo como a gente foi privado de tanto, né? Sim. Que eu, que eu me antes eu hoje fazendo a comparação, antes eu me sentia só aquele número da cédula de identidade, um corpo sem identidade, um corpo que não sabia de onde vinha, da história do seu povo,
e que estava sujeito à manipulação do sistema, Marionetes do né? sistema, né? Números, né? Marionete do sistema, como o plano do Estado, né? Uhum. Hoje me sinto pertencente, hoje eu tenho uma identidade e que vai muito, vai além de um documento, vai além daquele número. Aquele número não quer dizer nada, né? Se- Anieté. O pertencimento e você ser é, é muito mais do que isso. Legal, legal. Foi A um momento plantinha que brotou no legal. asfalto. Não entendi. Como aquela plantinha que brota no asfalto, rachando o asfalto e resistindo. Isso, a E gente era assim. resistindo, né? Legal, Diego Acá. É, foi um ano bem especial mesmo, não tem... Eu lembro de todos os momentos, assim, daquele Iemongarai, né? O primeiro da primeira casa de reza, não é? Não foi? Foi, foi o primeiro. Teve bastante chuva aquele dia, né? Choveu muito, 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 Choveu muito. muito. Mas era Tupã, né? Tupã ali, É, tu, abençoando aquele dia, tu, né? Pra gente. Tupã abençoando. E até hoje, assim, não tem como descrever. Lembro de cada irmão, cada parente que estava naquele momento. Estávamos juntos ali, né? Um fortalecendo o outro, ouvindo as palavras da mãe, né? Do Tiramãe, Eu né? guardo o caninho do mel, do bambu, até hoje, você acredita? Eu também guardo, eu guardo tudo, na verdade. E depois que terminou a cerimônia, eu tomei aquele bambu, quase meio metro de mel. Nossa, foi de uma vez, cara. Tomei de uma vez Nossa, eu também tomei e guardei. e guardei. É isso aí. Agora, Diego Cacau, eu queria saber um pouquinho da sua arte, né? A sua arte ancestral também, porque você é um artista, né? A gente costuma falar artista e não um artesão, né? Você é um artista indígena, então eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho e se tiver alguma, alguma coisa que você fez aí perto de você, mostra pra gente. Eu já recebi presentes muito especiais seu, né? Um colar que foi um presente para uma amiga no Maranhão, e já vi você fazer muitas peças lindas, né? Originárias. Então conta um pouquinho desse trabalho tão importante, tão bonito, e se tiver alguma coisa, mostra pra gente aí também. Deixa eu ver, acho que eu tenho um petenguá aqui próximo. Petenguá também eu ganhei de De, você, é verdade. Posso esquecer. é, só um momentinho. Vamos Tá subir um bom, pouco do teto. tá bom. É isso aí, galera. Quem tá acompanhando aí, boa noite a todos que estão chegando. Compartilha essa live aí com os amigos, suas amigas. A gente tá batendo um papo aqui com o Caraí Tcheguacá, um amigo meu, né? Guarani, Cariri. E ele mora aqui no Jaraguá, na aldeia Tequai Itacupé. E a gente está trazendo essa atividade aí no circuito clandestino no Jaraguá e Guarani, numa etapa extra, né? Dentro do Dia Internacional dos Povos Indígenas, né, comemorado hoje. Se alguém tiver alguma pergunta aí também para o Diego Acá, pode mandar. Voltei. Opa. Então, eu tava procurando umas outras artes. Só tô com um petenguá aquele. Ah, mostra pra gente então, Petenguá. Bonito, hein? E fala pra gente da árvore que ele é feito, o que ele é feito, a base dele. Ele é feito de nó de pinho, né? Nó de Que pinho. é muito sagrado. O pinho que falamos é o araucária, né?
Sim. A Uhum. araucária, ela tem um ciclo de vida, às vezes ultrapassa os 200 anos, e nós não cortamos a araucária para poder tirar o nó. Ele é, grande parte dele é resina, ele cai sozinho. Depois de uns 30 anos, mais ou menos, a madeira apodrece e fica só esses nós, Certo. que é onde é feito a arte de fazer o petenguá, que é muito sagrado para a cultura guarani, né? E é uma das coisas mais sagradas que há no nosso povo. Uhum. E eu faço de outras madeiras também, né? Que nem eu fiz um de corujinha, que eu não sei onde eu deixei, Uhum. um, um cachimbo de corujinha, um petenguá de corujinha. E você faz outras coisas E também, né? Você faz filtro do sonho, você faz os bichinhos também, né? faço bichinho, faço filtros do sonho, Os para colares, pegar né? umas técnicas, colares. E antes de estar aqui, eu não sei, quando eu cheguei aqui na Tecoa, logo no começo, eu comecei a sentir uma vontade de fazer. Eu lembro até hoje que eu vi o Nick, né? O Nick tinha feito um petenguá de uma madeira, de uma árvore que tem aqui, não é nó de pinho. Uhum. Aí eu vi uma foto, né? Falei, nossa, não dá pra fazer. Aí eu peguei uma faquinha, peguei um pedacinho de madeira que eu tinha encontrado e Uhum. fiz um petenguazinho. Uhum. Aí quando eu vim pra Tecoar, mostrei pro pessoal, foi você que fez, nossa, ficou legal, né? Também achou legal, a mãe achou legal. A mãe falou assim, a partir de hoje você faz petenguá, eu quero um petenguá, você faz um petenguá pra mim. E, e aí veio, né? E eu gosto muito, eu tenho muito prazer, me sinto muito honrado, agradecido por ter recebido esse dom, né? Sim, Acho que veio, que eu não frequentei, assim, me ensinou, quem me ensinou foi os encantados da espiritualidade de Anderu. Eu não tinha nenhum tipo de destreza com essas coisas, com madeira, né? Eu mexia com outras coisas, uhum. né? Então, é o que eu mais gosto de fazer, né? Aí eu até, a maioria das vezes eu nem vendo mais, às Uhum. vezes vai para os parentes, às vezes eu fico assim, eu uso, vai para casa de reza, porque eu acho tão sagrado assim que é até complicado assim para vender, né? Sim, te entendo, eu te entendo. Aí eu, aí nisso eu fui aprendendo a fazer os colares. Alguns parentes que nem você, ó, eu quero um colar, você faz. Aí vem a inspiração de fazer, Uhum. né? Fiz a canoã, duas Também. canoãs, né? Aí eu ano passado, em 2019, eu tive contato com a arte, com a exposição, né? Aí eu acabei Sim. pintando, e pintei 3 telas, telas todas inspiradas na cultura guarani, né? Você ainda as Inspirado tem? elas estão lá no Rio de Janeiro. Duas estão no Rio de Janeiro e uma está na Colabirinto, Uau, que chique, né? hein? Né? A Pará disse que quando ela vier para cá ela vai trazer, mas tá lá. Já Tá, participou de muitas exposições, né? já participou lá no museu, no Instituto, lá em Duque de Caxias, Uhum. né? Na Primavera dos Museus, Uhum. que fica embaixo da Câmara Municipal, ou da MBAE. Tem um que está na Colabirinto, que participou do Agosto Indígena no ano passado, que é o que tem o Petenguá e uma tela amarela, Uhum. amarela representando o raio de sol, né? Como se fosse o raio de sol entrando na casa de reza e o Petenguá. Ah, pena que eu não estou com eles aqui. Uma das telas,
É como se eu estivesse entrando por Petenguá, olhando o Ambá dentro da casa de reza, e uma outra tela com todos os instrumentos sagrados que ficam na Upur, né? Uhum. Legal, É, o Baracá, o Baracamirim, o Taquapu e o Angapu. legal. Eu já tive o prazer de ver algumas delas também. São bem fortes, assim, muito lindas, assim, as obras e todas as artes que você já produziu, né? Diego Acá, a gente está Uhum. chegando aí já no final, 4 minutos para terminar a nossa live, e aí eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né, dessa participação, dentro também do Dia Internacional dos Povos Indígenas. Tá contigo. Sim. Queria agradecer primeiramente o convite aí do meu irmão, Veraí, né? Para mim é Veraí, nosso irmão de espírito, nosso parente Machacalim, tá aí nessa Uhum, correria de buscar ancestralidade, de conhecer o povo, né? Que nos fortalece muito. Queria agradecer a toda a família Itacupé pelo acolhimento, por esse fortalecimento, né? Agradecer primeiramente a Nhanderu, que por mais que eu agradeça, acho que nunca vai ser o suficiente por ele ter feito na minha vida, né? Queria lembrar também que hoje, Dia dos Povos Indígenas, talvez não seria tempo de comemorar, né? Mas uhum, sim de lembrar de todos aqueles que tombaram para que a gente hoje pode ter direito de voz, né? Quem já está, que já nasceu na aldeia, que já conhece o povo, né? Está aí na resistência, mantendo a cultura, né? E acolhendo os parentes que vêm, aquele que está buscando ancestralidade, aquele que está com o contexto urbano resistindo, porque desde a invasão do continente, guerra a todo tempo, em todo lugar, uhum. né? Esse ano de pandemia, essa pandemia vem e está levando muitos dos nossos mais velhos, né? Essa semana perdemos o grande cacique Aritana, do Xingu, perdemos a parente Terena, né? Jupira. Perdemos a Jupira Terena, né? Perdemos vários parentes no Nordeste, no Mato Grosso, e gostaria de lembrar eles, né? Estavam aí na luta, né? Agora estão na luta em outro plano, né? E que que nós precisa nos fortalecer, né? Se juntar, rezar bastante, né? Buscar esse conhecimento através de Anderu, para outros povos que outra denominação de cultura, mas é o Uhum. único pai, só muda a cosmologia, né, a visão, mas temos o único pai, né? É isso, meu irmão. Valeu, muito obrigado então por ter aceitado o convite, viu? A gente está chegando bem no finalzinho agora, dá uns 30 segundos. Eu É que isso, fique em agradeço. paz aí. O Nyanderu, Eputaporã Nyanderu Revé. E é isso aí, muito obrigadão mesmo aí por ter participado aí dessa programação do Circuito Clandestino. O Ocupa Pinheirinho, Salve Quebrada, agradece sua participação. Haueté, Até a Gudioete. Joeté.